Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu já quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever aí no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, que é esse que vai aparecer aí na tela, e também tá o link na descrição. E hoje a gente vai começar o vídeo da primeira aula de maquiagem, começando do zero mesmo. E eu vou ensinar para vocês os materiais que vocês devem comprar para começar a fazer uma maquiagem. Eu vou começar pelos pincéis que vocês devem comprar para fazer uma maquiagem. Vamos começar então pelos pincéis de base. E o primeiro pincel é o Kabuki, eu vou mostrar ele aqui na foto porque eu não tenho ele. E ele é bom para aplicar base, obviamente, e para pó translúcido e para blush também. Só que ele, por ser um pincel cheio assim e curto, com as cerdas mais curtas, ele acaba deixando muito marcado, então muito cuidado na hora de usá-lo. O segundo pincel é o pincel escova, eu vou colocar eles aqui também, porque eu também não tenho ele. Ele é bom para bases líquidas, cremosas e BB cream, e ele dá uma cobertura bem boa na pele. O próximo pincel é o que eu tenho e o que eu uso aqui em casa, que é o pincel língua de gato, olha. E ele é bom para todo tipo de base. Ele tem uma cobertura muito boa, só que tem um problema, ele deixa uns risquinhos assim na pele. E é aí que entra a esponjinha. A esponjinha ela serve justamente para isso, para você dar um acabamento melhor na sua pele, removendo esses risquinhos que deixa os pincéis na maquiagem. O próximo pincel é esse pincel aqui de pó, ó. Ele é para aplicar pó compacto, você vê que ele é bem cheio, assim, tem bastante cerdas, que é para você aplicar bem no rosto todo. O próximo pincel é esse aqui, o pincel de contorno. Você vê que ele tem uma descidinha assim, né, uma subidinha, e ele serve para você fazer o contorno aqui, ó. Outro pincel muito importante é esse aqui, ó. Ele é um pincel para blush e eu gosto muito dele, eu uso ele para tudo. Eu uso para blush, eu uso para iluminador, eu uso para pó compacto. Nossa, eu uso para tudo, de verdade. Então, eu quero até falar isso, essa questão de usar um pincel para várias coisas, é muito importante, porque assim, a gente faz um curso de maquiagem e eles pedem um monte de pincéis, mas nem sempre você precisa comprar todos esses pincéis. Você pode comprar um determinado pincel que você pode usar para várias coisas, tipo esse eu uso para 3 tipos de coisa diferentes e o resultado é o mesmo. Outro pincel muito importante é o pincel leque. Eu não tenho pincel leque, mas ele serve para você aplicar iluminador e também remover o excesso. Quando você aplica um pó translúcido aqui, ele serve para você remover esse pó translúcido assim. E por acaso você ter errado alguma coisa, ele serve também para tirar esse excesso. Mas ele é muito importante, mas tem muitas gambiarras aí na internet. Eu já vi muita gente pegar um pincel normal como esse e colocar aqui um grampo e fazer ele como leque, ó. Você percebe que ele fica como um leque, e aí é só você usar ele normalmente. Passando agora para a área dos olhos, o primeiro pincel que eu tenho para mostrar é esse aqui, o pincel esponjinha, muito comum nas maquiagens, né? Desde da gente pequena, sempre vem esses pincelzinhos assim para você aplicar sombra. Eu não uso muito ele, por essa questão dele deixar bem marcada a maquiagem, mas eu gosto bastante de usar ele para aplicar iluminador aqui na região dos olhos e aqui também na sobrancelha. Os próximos pincéis são vários, né? Mas com a mesma função. São os pincéis para esfumar. Tenho aqui esse pincel, que é uma esponjinha, ele serve para esfumar. Por exemplo, fiz um delineador e quero que ele fique marcado. Esse pincel é para esfumar delineador. Ele vai deixar a área do delineador bem marcada. Esse pincel aqui também é para esfumar. Você percebe que ele tem umas cerdas pequenas, ele é mais durinho, olha, tá vendo? Ele é bem mais durinho, ou seja, ele deixa um pouco mais marcado. Se você quer um esfumado mais marcado, de maneira que não tire completamente a sombra do seu olho, ele é muito bom para isso. Você vai esfumar aqui, ele vai deixar um pouco marcado, mas você entra com outro pincel, que são esses dois, eles são mais moles. Você percebe que ainda tem diferença, né? Esse aqui é mais cheio, ele é um pouco mais durinho. E esse aqui é bem mole, olha só como ele é bem mais molinho, né? Então, eles servem para você esfumar de maneira que fique uma coisa mais natural e não fique aquele marcado. Isso é muito importante,
é o pincel de aplicar sombra. Esse pincel é muito importante, gente. Então, você vai usar ele para aplicar sombra. Você vai colocar a sombra lá e vai aplicar aqui. E aí depois entra os pincéis de fumar que eu falei. Esfumar. Pareceu que eu falei fumar. O próximo pincel é o pincel chanfrado. Esse pincel é para sobrancelha. Ele serve para você pegar a sombra e aplicar na sobrancelha dessa maneira, assim. E outro muito importante é esse aqui, que é para você pentear sua sobrancelha, e esse aqui com a mesma finalidade, pentear sua sobrancelha. Eu acabei esquecendo de falar sobre esse pincel na hora da parte da pele, mas esse pincel é outro tipo de pincel língua de gato. Eu gosto de usar ele aqui, ó, para poder aplicar o corretivo. Eu também uso ele como contorno às vezes, aqui assim. Outro pincel também que eu não falei é esse daqui. Ele é um pincel para você fazer delineado. Aí você pinga lá no seu delineador, né? Coloca lá no seu delineador e faz assim. Outro pincel também muito importante, que eu quase esqueço, é o pincel de boca. Se você quer fazer uma maquiagem para as pessoas, se você quer vender o seu trabalho, então é muito importante você ter pincel de boca. Por quê? Porque para não ficar passando batom no cliente, e aí toda a boca com o mesmo batom, isso não é legal, né? Então você usa o pincel de boca e você pode lavar ele depois normalmente. Esquecendo desse pincel. Esse pincel é um pincel de silicone. Ele serve para você aplicar pigmento e glitter nos olhos. Ai, eu quero uma maquiagem com glitter. Então você vai lá e vai passar no seu glitter, o pigmento, e você vai clicar. É um telefone agora, né? Você vai clicar. Você vai aplicar dessa maneira. Assim. Gente, é sempre bom ter uma tesourinha. Eu tenho essa tesourona, mas vocês podem ter aquela tesourinha de unha, que é bem pequenininha assim. Por quê? Porque sempre que você compra os cílios, você precisa medir os cílios, e é aí que entra a tesourinha, para poder você cortar os cílios se ficar sobrando no seu olho. Esse pincel é um pincel para blush, mas como eu disse, eu prefiro aquele outro, esse aqui. Eu prefiro esse, mas esse daqui também é para blush. E essa foi a aula de hoje. Hoje eu vou falar somente sobre os pincéis mesmo, porque na próxima aula eu vou falar sobre pele, como fazer uma pele, e é aí que vai entrar os demais materiais que vocês precisam comprar para poder fazer uma maquiagem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você conhece algum amigo ou amiga que gosta de maquiagem, tem vontade de aprender, às vezes não tem condições de pagar um curso, esse é o vídeo para essa pessoa, envia para ela. Me segue lá no Instagram, que é esse que vai aparecer aí na tela, e tá aí na descrição também, se você quiser clicar lá no link, é bem mais fácil, né? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!